Olá, pessoal! Nós iremos dar início ao segundo Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes do Brasil. Nós iremos conversar um pouco sobre o tema da hepatite C e seus aspectos críticos silenciosos em tempos de pandemia. Eu me chamo Joyce Fonseca, sou enfermeira nefrologista, mestre em unidade de terapia intensiva. Então, dentre as hepatites virais, a hepatite C ela continua notificando com maior número de casos, né? A cada 100 mil habitantes, 11,9 casos aí são notificados. E ela é uma doença de notificação obrigatória, né? Ou seja, ela é uma doença de notificação obrigatória ou compulsória. E o que significa isso, né? É qualquer doença que exija comunicação às autoridades de saúde pública. Então, nesse gráfico, a gente consegue enxergar a incidência dessa hepatite C A hepatite C ela foi identificada apenas em 1989, né, e ela possui duas grandes características, que é o longo período de infecção permanente e por ser uma doença completamente assintomática. Então, ela tem 85% de chance, né, de se tornar crônica, e isso eleva o risco de desenvolvimento para algumas complicações graves, como a cirrose hepática e o câncer de fígado. E ela é a mais importante pandemia desse início de século XXI. Né? Ela é responsável pela maioria dos casos de transplantes de fígado em inúmeros países. E o que é que a Covid-19 impactou aí na hepatite viral, né? Então, com o início aí dessa pandemia, houve atrasos no recebimento dos medicamentos. Esses medicamentos, especificamente falando da hepatite B, eles foram insuficientes, né, para a duração do período de quarentena. Os procedimentos como o transplante de fígado, eles foram atrasados justamente pela falta de leitos de UTI. Houve um risco aí maior de infecção ou um curso mais grave de infectados pela Covid-19, pelo fato do paciente que possui a hepatite ele ser imunodeprimido. E tanto a Covid-19 quanto a hepatite, elas têm sintomatologias semelhantes. Então, nesse quadro, nós conseguimos visualizar que mais de 70% dos óbitos por hepatites são decorrentes da hepatite C. Então, a gente consegue enxergar aqui, entre o ano de 2000 a 2017, houve uma incidência aí de 35.931 casos, e dentre eles, 75,3% se restringia aí à hepatite C, 21,8% a hepatite B, 2,2% a hepatite A e 0,7% a hepatite D. Então, no panorama atual, o Brasil registrou 40.198 casos novos de hepatites virais, né? Isso no ano de 2017, então isso é um dado atualizado. Então, de 1999 até 2017, são 718.837 casos de pessoas notificadas com hepatites virais. Então, como a gente viu, existem vários tipos de hepatites. Então, nós vamos destrinchar um pouco até que a gente chegue
na parte que mais nos interessa, que é a hepatite C. Então, a hepatite A, ela se dá por transmissão comum, pela água e alimentos contaminados, né? Então, houve surtos recentes que têm sido relatados pelas práticas sexuais e transmissão oral anal. Esses casos, eles dobraram em homens de 20 a 39 anos. E São Paulo, em 2016, ele registrou um surto, né? E registrou um crescimento expressivo aí para 1.108, de 155 em 2016 para 1.108 em 2017. Então, grande parte aí foi por via sexual em homens com idade de 20 a 39 anos, né? Então, em 2017, esses casos dobraram em comparação ao ano de 2016, né? Então, a taxa de incidência, né, em 2016, nós tivemos 1.206 casos, em 2017, 2.086, então houve uma crescente aí de 880 casos, novos casos. A região com maior incidência é a região sudeste. Então, no caso da hepatite A, a forma de prevenção, né, já está disponível no SUS, né, em crianças. A imunização está disponível a partir de 15 meses e abaixo de 5 anos. Em um ano de gestão foram distribuídos 3,7 milhões vacinas. E devido a esse surto local que foi observado em São Paulo, essa vacinação foi ampliada para as populações específicas, né? Ou seja, homens que fazem sexo com homens. Aqui a hepatite B, é outro tipo de hepatite aí. A hepatite B, sua transmissão se dá pelo sangue contaminado, sexo desprotegido, compartilhamento de objetos cortantes e de uso pessoal por transmissão vertical. Então, nos últimos 10 anos, houve pouca variação, com a leve tendência de queda aí nos últimos 4 anos. A hepatite B é a segunda maior causa de óbitos entre as hepatites virais, né? Então, foram 477 casos em 2016. Então, aqui nesse gráfico, nós conseguimos visualizar a taxa de detecção, né, para cada 100 mil habitantes. Em 2017 houve 13.482 novos casos e houve uma pequena queda entre o ano de 2016 ao ano de 2017, né? Isso diminuiu aí em 1.217 casos. Nesse gráfico da hepatite B, a gente consegue verificar a oferta da vacinação impactando no número desses novos casos. Então, novamente, a gente visualiza aqui, ó, a região sul em ascendência. Então, qual a prevenção para a hepatite B, né? Então, em crianças, a imunização são 4 doses ao nascer, no segundo, quarto e sexto mês. Para adultos que não se vacinaram na infância, são 3 doses, a depender da situação vacinal. Em 2017 foram distribuídos 18 milhões de vacinas e atualmente 31.191 pacientes estão em tratamento para a hepatite B. Na hepatite C é onde a gente vai conversar um pouco mais, porque a gente precisa entender desde o início, né? Então, o vírus da hepatite C, ele pertence ao gênero Hepaticivirus
da família Flaviviridae, tá? Então, o que é a hepatite C? A hepatite C é um processo infeccioso inflamatório causado pelo vírus C e que pode se manifestar de forma aguda ou crônica, sendo esta a segunda forma mais comum. Então, o HCV é uma doença de caráter silencioso que evolui sorrateiramente e se caracteriza por um processo inflamatório persistente no fígado. Então, aproximadamente 60 a 85% dos casos se tornam crônicos. E, em média, 20% evoluem para a cirrose ao longo do tempo. Então, uma vez que é estabelecido o diagnóstico de cirrose hepática, o risco anual para o surgimento do carcinoma hepatocelular é de 1 a 5%. E o risco anual de descompensação hepática é de 3 a 6%. Então, após o primeiro episódio de descompensação hepática, o risco de óbito nos 12 meses seguintes é de 15 a 20%. Então, a hepatite C, ela não é transmitida pelo leite materno, tá? Por comida, água ou contato casual, como abraçar, beijar, compartilhar alimentos ou bebidas com uma pessoa infectada. Quais são os sintomas da hepatite C? Então, o surgimento desses sintomas em pessoas com hepatite C é muito raro, né? É tanto que a gente fala aí desde o começo que ela é uma doença silenciosa. Então, cerca de 80% ela não apresenta qualquer manifestação. Então, por isso, a testagem espontânea da população prioritária é muito importante no combate aí a esse agravo. E como é que a gente consegue diagnosticar, né? Ela, quando ela conseguir ser diagnosticada, né? Quando a gente conseguir, de fato, diagnosticar, ela já vai estar em sua fase crônica. E aí, após esse teste rápido de rotina ou por doação de sangue, a gente precisa também reiterar o fato, né, e a importância da realização desses testes rápidos ou sorológicos, né, porque eles apontam aí a presença do anticorpo anti-HCV. E esse HCV, sendo positivo, é necessário realizar um exame de carga viral, né, para confirmar essa infecção ativa pelo vírus. Então, após esses exames, a gente vai encaminhar esse paciente para tratamento, né, e esse tratamento ele já vem sendo ofertado gratuitamente pelo SUS. Qual o tratamento mais atualizado, né? Então, existem aí os chamados antivirais de ação direta, que é o DAA. Eles apresentam aí uma taxa de cura de mais de 95%. E a gente vai introduzir esse medicamento em torno de 8 a 12 semanas. E nesse caso a gente possibilita a eliminação dessa infecção. Então, todas as pessoas com infecção pelo HCV, elas podem receber o tratamento pelo SUS, né? O médico, tanto da rede pública quanto da rede suplementar, ele pode prescrever esse tratamento, seguindo as orientações do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e com a infecção, que é o PCDT da hepatite C. Então, esse paciente em fase inicial da infecção, ele pode ser tratado nas unidades básicas de saúde, sem a necessidade de consulta na rede especializada para dar início ao tratamento. E como é que a gente se previne da hepatite C? Não compartilhando, né, com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue, seringas, agulhas, alicates, escova de dente, né? Usar aí o preservativo nas relações sexuais, não compartilhar qualquer objeto utilizado para o uso de drogas, né? Toda mulher grávida precisa fazer o pré-natal, precisa fazer os exames para detectar a hepatite B e C, o HIV e a sífilis. Esse resultado sendo positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas, né?
e o tratamento da hepatite C ele não está indicado para gestantes, mas após o parto, a mulher ela tem a possibilidade aí de ser tratada. E para minimizar as chances de transmissão para outras pessoas, a gente precisa aí ter os contatos sexuais e domiciliares e parentes de primeiro grau testados para hepatite C, não compartilhar instrumentos perfurocortantes e objetos de higiene pessoal ou itens que possam conter sangue, né? Cobrir feridas e cortes abertos na pele e limpar respingos de sangue com solução clorada, além de não poder fazer a doação de sangue, né? Então já ficou claro aqui que essa transmissão da hepatite C se dá por sangue contaminado, sexo desprotegido, compartilhamento de objetos cortantes e de uso pessoal, né? Essa doença é prevalente em adultos acima de 40 anos. Ela pode causar aí a cirrose, o câncer e o óbito. É uma doença de notificação obrigatória, compulsória. Então a gente tem aí o dever, né, de sinalizar para as autoridades de saúde pública 331.855.000 notificações no país. Surgiram aí desde a década de 90 e 10% dessas pessoas também possuíam o HIV. Então, foram registrados em 2017 24.460 casos e nessa taxa de detecção, né, para cada 100 habitantes, 11,9 casos eram detectados. Então, a diferença dos casos aí está relacionada com a atualização de banco de dados e melhoria da qualidade do banco de dados, né? Então, ó, de 2016 para 2017, esses números caíram aí em torno de 3.937. Aqui mostra, esse gráfico mostra a invisibilidade e característica da doença, né? Uma doença silenciosa, mas que por sua vez nos mostra novamente que a região mais afetada é a região sul. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram contato com o vírus. Então, a hepatite C é uma doença silenciosa. O maior desafio é encontrar as pessoas infectadas por esse vírus. Existe aí a necessidade e a importância do envolvimento das 3 esferas de governo, né, que é imprescindível aí para encontrar esses pacientes. 1.083 pessoas tiveram contato com o vírus da hepatite, o que representa 0,71% da população, e 60,7 delas, né, ou seja, 657 mil, são elegíveis para tratamento, ou seja, tem o vírus circulante no sangue, e a maior concentração dos casos está na população com mais de 40 anos de idade. Todos os pacientes terão acesso ao tratamento, né? Então, desde 2015, foram distribuídos 76.564 tratamentos aí, o que possibilita 90% de chance de cura, tá? Com a ampliação desse tratamento. Então, o tratamento foi ampliado para todos os pacientes, né? Junto com os antivirais de ação direta. Esse tratamento para crianças menores de 12 anos ou 35 quilos também foi ampliado. Foi incorporado aí novos medicamentos. A
oferta de testes rápidos no SUS facilitou o acesso a esse tratamento, né? Então foram distribuídos testes rápidos de hepatite B e C. No ano de 2017 a gente conseguiu distribuir aí 12 milhões. E aí a meta é a eliminação da hepatite C até o ano de 2030. Então foi realizado um plano, né, pactuado entre a União, estados e município, onde foi planejado diversas ações. Então, dentre essas ações está a simplificação desse diagnóstico, né, a ampliação da testagem, principalmente em populações consideradas prioritárias, estimular a busca ativa de casos diagnosticados ainda não vinculados ao SUS, fortalecimento aí da linha de cuidados no atendimento a hepatites virais e o monitoramento, né, dessas divulgações e esses avanços aí para a gente conseguir essa eliminação até o ano de 2030. Aqui a simplificação do diagnóstico proposto pelo Ministério da Saúde. Então, o primeiro passo vai ser o atendimento a essa população prioritária. O segundo, a testagem, né, o teste rápido ou sorológico. Sendo positivado, esse paciente automaticamente é encaminhado para realizar o tratamento. E quais foram as metas pactuadas, previstas aí, prevendo o aumento de pessoas testadas, diagnosticadas e oferta de tratamento? Em 2017 foram distribuídos aí 6 milhões de testes rápidos para hepatite C e a meta é testar o público prioritário para hepatite C até 2030. Então aqui mostra a crescente da realização desses testes para a hepatite C. Então a previsão é que até o ano de 2025 sejam testadas 30 milhões 98 mil pessoas. E aqui é a ampliação do diagnóstico e o tratamento para diminuir esses novos casos, né? Aqui a gente consegue ver o plano de eliminação para testagem frequente e o plano pelo menos uma vez ao longo da vida, né? E aqui os números que a gente precisa alcançar até 2030. Então, na testagem frequente, qual grupo vai ser priorizado, né? Pessoas vivendo com vírus da imunodeficiência humana, o HIV, AIDS, pessoas que fazem profilaxia pré-exposição contra o HIV, população privada de liberdade, pessoas com múltiplos parceiros sexuais ou com múltiplas infecções sexualmente transmissíveis, pessoas transexuais, gays e homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, usuário de álcool e outras drogas, pacientes em regime de diálise. E aqueles que pelo menos uma vez ao longo da vida, né? Todas as pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, ou pacientes com diagnósticos de diabetes, antecedentes psiquiátricos, históricos de patologia hepática sem diagnóstico, né? Altas elevações aí de ALT ou AST, com ascendente de doença renal, ou imunodepressão a qualquer tempo, antecedente de transfusão de sangue, hemoderivados ou órgãos até antes de 1992, antecedentes de tatuagens ou piercing em ambiente não regulamentado, antecedentes de exposição a material biológico contaminado, antecedentes de uso de álcool ou outras drogas, contactantes íntimo ou parceiro sexual de pessoas portadoras de hepatite C e crianças nascidas de mãe que vivem com o HCV. Então o Brasil ele está alinhado com as metas mundiais, e essas metas elas são pactuadas pela Organização Mundial de Saúde, onde até o ano de 2030 a gente precisa identificar aí a redução de 90% dos casos,
e a redução de 65% das mortalidades associadas às hepatites, né? Então, o Brasil é signatário de Plano de Estratégia Global da Hepatite Viral pela Organização Mundial de Saúde. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre a hepatite C versus pandemia.